Olá pessoal, no Integrade de hoje vamos falar sobre encarceramento em massa, através das abordagens do diretor regional das Defensorias Públicas Especializadas em Plantão Criminal em Porto Alegre, Igor Menini. Ele que também foi o vencedor do Prêmio Inovare 2020, categoria Defensoria Pública. É doutorando em Direito Penal, é daqui do Rio Grande do Sul e é daqui a alguns segundos no Integrades. E é uma satisfação imensa para essa cidade que eu gosto tanto, trabalhei em Venâncio Aires, responder alguns questionamentos que o amigo Sérgio, que vem fazendo um trabalho de militância fantástico, que vem defendendo o direito das pessoas em vulnerabilidade social, racial, vem fazendo algo realmente, um trabalho muito bacana em Venâncio Aires, me trouxe então alguns questionamentos para falar nesse projeto dele chamado Entre Grades. E é uma satisfação imensa. Bom, de acordo com os dados do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, através do Infopen, que é o Informações Estatísticas desse mesmo departamento, em 2016 nós tínhamos 700 mil pessoas encarceradas no Brasil. Hoje esse número é muito maior. A gente nota um agravamento dessa política de encarceramento em massa e não a sua diminuição. O que é mais grave é que 40% dessa população carcerária brasileira são presos provisórios. São presos que aguardam presos o julgamento. E é justamente em função disso que vem o nosso debate. Eu me lembro de um caso em Venâncio Aires, um júri que eu fiz, eu não vou citar o nome da pessoa para preservá-lo, mas eu fiz um júri de tentativa de homicídio em que um rapaz ficou 3 anos preso preventivamente, 2 a 3 anos preso, não me recordo bem, mas era no mínimo 2 anos preso, e no júri ele foi absolvido. Ou seja, ele esperou preso o processo e no final foi absolvido pela comunidade que faz o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Ou seja, aquela prisão preventiva, ela encerrou 2 anos da vida de uma pessoa sem que aquilo tivesse uma utilidade prática, né? No sentido de que a prisão dele era para garantia da ordem pública, esse era o motivo, né, que levou ele a ficar 2, 3 anos preso, que era para garantir a ordem pública, né? E esse é um dos motivos que eu quero conversar contigo sobre esse tema polêmico que o Sérgio nos trouxe. Bom, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o que acontece na prática? Vamos falar para quem não é formado em direito, né? Vamos imaginar que alguém esteja, num caso hipotético, com o seu carro próximo a um assalto a banco, como aconteceu recentemente aqui no estado vizinho, é preso em flagrante por suspeita de participar de uma quadrilha especializada em roubo a banco e em função disso ele venha a ser apresentado na delegacia de polícia. O delegado analisa ali os elementos que foram trazidos pela polícia militar e resolve lavrar o flagrante. Ele faz a prisão em flagrante e manda para o juiz. A Defensoria Pública, no nosso caso que trabalhamos na Delegacia de Homicídios de Trânsito e na Delegacia de Pronto Atendimento em Porto Alegre, nós analisamos esse conjunto probatório, analisamos a prisão em flagrante do delegado e fazemos imediatamente o pedido de liberdade, se for o caso, ao juiz que analisará o flagrante. O juiz pode não lavrar o flagrante por achar que não teve preenchido os requisitos do flagrante, os requisitos que autorizam alguém ser preso em flagrante, né? Todos os elementos que ali conduzem ao juiz entender que a pessoa fez parte do crime, que ela cometeu o crime ou que ela foi pega logo depois, ou com instrumentos que digam respeito àquela prática criminosa, que criem a ideia de que aquela pessoa realmente fez parte daquele evento ou foi perseguida e foi presa depois, enfim. A Defensoria Pública costuma fazer o pedido de liberdade nesses casos, quando não preenche esses requisitos. Mas o juiz pode ir além, pode achar que houve motivos para prisão em flagrante e decidir se ele responde em liberdade ou não. Se o juiz que ele entender que ele deve responder em liberdade,
Ok, ele é colocado em liberdade e esperará os próximos atos processuais para se fazer presente e se defender. Mas o grande problema é quando o juiz acredita que ele deve permanecer preso e que muitas vezes converte aquela prisão em flagrante em prisão preventiva, ou seja, o juiz decide que aquele indivíduo, que aquela pessoa deve permanecer presa enquanto dura um processo, enquanto durar o processo que ela está sendo acusada. Já temos um primeiro problema aqui. Quanto tempo dura um processo no Brasil? Né? Dura 2, 3, 4 anos e aí? A pessoa fica presa nesse período? Ah, mas pode-se fazer pedidos de liberdade se demorar. Tudo bem. Mas o que a gente observa na prática é pessoas presas há muito tempo. Mas vamos além. Vamos aos motivos que autorizam o nosso sistema judiciário a possibilitar legalmente a prisão de alguém de forma cautelar, de forma provisória. Bom, aqui nós temos dois motivos. Garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica são os dois motivos que mais aparecem para nós. O que quer dizer isso? O juiz diz que para garantir a ordem pública, para que as coisas na cidade voltem ao normal após aquele crime, aquela pessoa deve permanecer presa. Ou para garantir a ordem econômica. Qual é o grande problema desses argumentos? É que num grande número de decisões judiciais, eu arriscaria dizer que a imensa maioria acaba não enfrentando o caso concreto. E essa alegação ela é eivada de generalidades. Ela acaba conduzindo ao apodrecimento dos direitos fundamentais ao analisar o direito à liberdade de alguém por argumentos genéricos, extremamente genéricos. Porque muitas vezes o que a gente nota é uma análise moral sobre o fato e não sobre o acusado. Então, por exemplo, nesse caso que a gente está aqui trazendo de forma hipotética, seria como dizer, o crime de roubo é um crime grave, então esse cara vai ficar preso preventivamente, essa menina vai ficar presa preventivamente. Tudo bem, o fato que está sendo acusada a pessoa é uma coisa, mas e a pessoa? Aonde é que ela causa risco à comunidade? Aonde é que ela representa perigo? Aonde é que ela pode trazer elementos que conduzam a um pensamento que ela vai fugir ou pressionar testemunhas? Muitas vezes não há um enfrentamento adequado por parte do nosso sistema judiciário, por parte dos juízes, em relação ao caso concreto. E o que nós temos são análises vagas sobre a gravidade do fato e a necessidade desse encarceramento. Bom, aí nós temos outro problema grave que é a logística. Nós temos uma capacidade muito maior de encarceramento do que de recebimento desses presos, o que acaba gerando uma superpopulação de presos, condições que não são dignas para se cumprir a prisão e o que é pior, acredito eu, é um sentimento de que não se analisa o fato com a calma, com a cautela que ele merece, produzindo assim, infelizmente, um grande número de injustiças. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, não pode ser coincidência que 61% dos presos são pretos ou pardos. Lembrando que 52% da população brasileira, 53%, é negra ou parda. Mas 61,7% de pretos e pardos representam a grande massa carcerária. Os brancos representam 37,22% dos presos. Então, o que nos demonstra aqui? Também que 75% dos encarcerados têm até o ensino fundamental completo. Então, pessoal, nós temos aqui uma baixa escolaridade, uma baixa renda desse padrão de preso brasileiro, a maioria esmagadora de pretos ou pardos. Nós temos aqui uma pesquisa conduzida pelo professor Geraldo Vernetta Borda. No estado de São Paulo, mais de 12% da população carcerária tinha gravíssimos transtornos mentais graves, como esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e depressão. Uma depressão realmente severa, que também nos traz uma preocupação, porque esses presos estão provisórios,
muitas vezes sem definição da sua sentença. Eu trago esses dados para que a gente pense da seguinte maneira: como nós estamos tratando a nossa questão criminal? Ao meu ver, existe sim o racismo estrutural. Ele acaba trazendo, como se fosse o cimento que segura as paredes do nosso ordenamento jurídico, ele acaba, sem dúvida alguma, produzindo esse fenômeno de superencarceramento. Porque nós temos pessoas pobres sem instrução, pretas ou pardas, muitas delas com problema psiquiátrico grave, batendo a porta do judiciário brasileiro, tendo o seu caso analisado de maneira genérica, através de argumentos genéricos, sem a devida cautela, produzindo presos provisórios que lá dentro vão ter que se submeter ao sistema vigente, porque infelizmente nas cadeias brasileiras, em muitos estados, cada preso costuma ser alocado na sua facção, no seu grupo criminoso. É uma chancela do Estado, é como se o Estado concordasse que é impossível ele administrar o sistema penitenciário, e ao perguntar para o preso qual a sua facção e colocá-lo naquela facção que ele diz que faz parte, é um reconhecimento do poder público que nada pode fazer. Nós temos esse perfil de preso que muitas vezes é ligado à facção, que muitas vezes sim tem uma ficha criminal extensa, muitas vezes sim é perigoso, muitas vezes sim precisa ficar preso para que possa o processo terminar, para que ele possa entender a reprovação da sua conduta, misturado com um preso provisório que está aguardando o julgamento e que ao final pode até mesmo ser absolvido. Um grande abraço, Sérgio, e espero contar com teu convite para outras oportunidades falar com vocês aí. Um grande abraço.